O milagre que mudou a vida de Marcos, a fé que venceu a síndrome de Loeys-Dietz. Marcos tinha apenas 22 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua família, síndrome de Loeys-Dietz, uma doença genética rara que afeta os vasos sanguíneos, aumentando o risco de ruptura da aorta. Os médicos foram claros, ele precisaria de cirurgias constantes, medicamentos para o resto da vida e, mesmo assim, viveria com a sombra da morte pairando sobre ele. É uma bomba relógio, disseram. Sua mãe, Dona Maria, chorava todas as noites, enquanto seu pai, seu João, um homem de poucas palavras, se fechava em silêncio, como se a dor fosse grande demais para ser expressa. Marcos, que sempre fora um jovem cheio de sonhos, queria ser engenheiro e construir pontes, viu seu mundo desabar. As dores no peito começaram a ficar mais frequentes, e os exames mostravam que sua aorta estava se dilatando perigosamente. Não quero viver assim, com medo a cada batida do meu coração, confessou certa noite, olhando para o teto do seu quarto, enquanto as lágrimas escorriam. Foi então que sua tia, Rosa, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, o procurou. Marcos, você já tentou buscar a Deus? Na Universal, eu vi milagres que nem a medicina explica. Pessoas com câncer terminal saradas, famílias destruídas restauradas, dívidas impossíveis pagas. Deus pode fazer por você o que nenhum médico pode. No início, ele resistiu. Tia, eu já rezava em casa e nada mudou. Mas a insistência dela, somada ao desespero, o levou a aceitar o convite. Vou uma vez só, disse. Não sabia que aquela decisão mudaria tudo. O primeiro culto, um encontro com a fé que liberta. Quando Marcos entrou na Igreja Universal pela primeira vez, sentiu algo diferente. Não era só o ambiente acolhedor ou os louvores animados, era uma presença, uma força que ele não conseguia explicar. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre fé como algo tangível, não apenas uma palavra bonita. Deus não é religião, é poder. E esse poder está aqui hoje, declarou, enquanto a congregação respondia com amém entusiastas. Marcos se sentou no fundo, observando tudo com ceticismo. Até que, no momento da oração, algo tocou. O pastor chamou todos os que precisavam de um milagre para se levantarem. Hesitante, ele permaneceu sentado, mas uma senhora ao seu lado, uma irmã de fé, colocou a mão em seu ombro e disse: Filho, levanta. Jesus está te chamando. Com as pernas trêmulas, Marcos se levantou. Quando o pastor o viu, apontou diretamente para ele: Você ali, no fundo. Deus está falando que você não vai morrer, você vai viver. Essa doença não tem poder sobre você. As palavras ecoaram em seu coração como um trovão. O pastor então o chamou ao altar. Venha, meu filho. Hoje é o seu dia. Marcos subiu, com as mãos suadas e o coração acelerado não pela doença, mas pela emoção. O pastor ungiu sua testa com óleo e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Síndrome de Loeys-Dietz, sai agora em nome do Senhor. A congregação gritava glória a Deus, e Marcos sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Ele caiu de joelhos, chorando sem conseguir parar. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Marcos voltou à igreja. Não como um visitante, mas como alguém que havia encontrado uma âncora. Participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. Senhor, eu creio. Mesmo que eu não sinta nada, eu creio, ele repetia, enquanto as irmãs ao seu lado oravam com lágrimas. O pastor orientou: Marcos, você precisa alimentar sua fé. Participe das campanhas, traga seu dízimo e ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas ele quer ver sua obediência e confiança. Marcos, que estava desempregado e vivia do pouco que seus pais podiam dar, decidiu dar um passo de fé. Com as últimas economias, separou o dízimo e uma oferta. Se Deus é fiel, ele vai me sustentar, pensou. Na fogueira santa de uma sexta-feira, o milagre começou a se manifestar. Enquanto o pastor orava sobre a congregação, Marcos sentiu novamente aquele calor intenso, desta vez mais forte. Algo está acontecendo dentro de mim, ele sussurrou. Naquela noite, dormiu sem as dores no peito pela primeira vez em meses. O milagre confirmado.
Uma semana depois, Marcos voltou ao médico para mais um check-up. O cardiologista, um homem sério e pouco dado a emoções, ficou em silêncio ao analisar os exames. Isso não faz sentido, murmurou. A aorta de Marcos, que antes estava dilatada e frágil, agora apresentava medidas normais. Como isso é possível? Você fez alguma cirurgia experimental? Perguntou o médico, incrédulo. Marcos sorriu. Não, doutor. Eu só encontrei Jesus. O médico, sem explicação científica, anotou no prontuário: remissão espontânea. Caso atípico. Mas Marcos sabia a verdade, não era espontâneo. Era um milagre. Quando voltou à igreja para dar seu testemunho no altar, a congregação explodiu em glórias. Deus é fiel. Deus é poderoso, gritavam. Marcos, com a voz embargada, contou como a fé o havia libertado. Eu pensei que minha vida tinha acabado, mas Deus mostrou que Ele é maior que qualquer diagnóstico. Não foi fácil, tive que lutar, orar, jejuar, confiar quando tudo parecia impossível. Mas valeu a pena. O pastor, emocionado, abençoou sua vida. Marcos, você não é só um sobrevivente. Você é um vencedor. E Deus tem um propósito para você. Agora, vá e conte a todos o que ele fez. A lição que mudou tudo. Hoje, Marcos não só está completamente curado, como também se tornou um obreiro na Igreja Universal. Ele ajuda outros jovens que chegam desanimados, com doenças ou problemas aparentemente sem solução. Eu já estive no lugar de vocês, diz, olhando nos olhos de cada um. Mas aprendi que Deus não nos dá só o que a gente pede, Ele nos dá o que a gente precisa para ser mais forte. Sua família, que antes vivia no medo, agora serve a Deus com alegria. Seu João, seu pai, que nunca havia entrado em uma igreja, hoje é um dizimista fiel. Vi meu filho ser levantado do chão pela fé. Como não acreditar, diz ele, com os olhos brilhando. Marcos aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. Se você está passando por uma tempestade, não desista. A Igreja Universal é um lugar onde Deus opera milagres, mas você precisa dar o primeiro passo. Crer. Obedecer. Persistir. Porque no altar, não há doença que resista, não há dívida que não seja paga, não há família que não seja restaurada. Deus é fiel e Ele faz mais do que a gente pode imaginar. E assim, a história de Marcos se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, onde a fé move montanhas, e os impossíveis se tornam possíveis. A notícia do milagre de Marcos se espalhou rápido pela comunidade. Vizinhos que antes o viam como um homem amargurado, agora o cumprimentavam com sorrisos e perguntas: como foi? Como Deus fez isso? Marcos não se cansava de contar. Cada vez que repetia a história, sua fé crescia mais, como se as palavras fossem sementes que ele mesmo plantava no coração dos outros. Foi então que uma mulher chamada Ana, mãe de uma menina de 7 anos chamada Sofia, procurou Marcos depois de um culto. Seu rosto estava marcado pela preocupação. Irmão, ouvi seu testemunho e preciso de ajuda. Minha filha nasceu com um problema no coração. Os médicos dizem que só uma cirurgia muito cara pode salvar ela, mas nós não temos dinheiro. Já oramos tanto, mas parece que Deus não ouve. As lágrimas escorriam enquanto ela segurava uma foto da menina, frágil, com olheiras fundas. Marcos olhou para aquela foto e sentiu algo arder dentro dele. Lembrou do dia em que carregou o filho nos braços, sem esperança, e como Deus havia mudado tudo. Irmã, eu não sou ninguém, mas Deus é tudo. Se Ele fez por mim, vai fazer por você. Vamos levar Sofia na igreja. Não é com o médico que ela precisa, é com Jesus. No domingo seguinte, Ana entrou pela primeira vez na Igreja Universal com Sofia no colo. A menina mal conseguia respirar direito, seus lábios um pouco arroxeados pela falta de oxigenação. Quando o pastor chamou para a corrente de oração, Marcos se aproximou e colocou a mão na cabeça da criança. Senhor, o mesmo Deus que levantou meu filho do chão é o Deus que está aqui agora. Em nome de Jesus, eu determino que esse coração seja curado. A igreja inteira começou a clamar, as mãos se levantaram, e de repente, Sofia abriu os olhos bem grandes, como se tivesse visto algo que ninguém mais via. No instante seguinte, ela soltou a mão da mãe e pulou no chão.
Correu pela igreja, rindo, como qualquer criança saudável. Ana caiu de joelhos, chorando sem parar. Minha filha está curada. Minha filha está curada. O pastor pediu silêncio e ouviu o peito de Sofia com as próprias mãos. Não havia mais nenhum sopro anormal, nenhum sinal de doença. O coração batia forte, perfeito. Os médicos ficaram estarrecidos quando Ana levou Sofia para novos exames. Os laudos não mostravam mais nenhuma anomalia. Isso não tem explicação médica, disse um cardiologista, coçando a cabeça. Ana sorriu e respondeu: tem sim. Chama-se milagre. Chama-se Jesus. A partir daquele dia, Ana e Sofia se tornaram frequentes na igreja. Ana começou a servir no departamento de crianças, contando para outras mães que Deus ainda opera milagres. Sofia, antes uma criança quieta e doente, agora corria, brincava e louvava a Deus com uma alegria que contagiava a todos. Marcos, ao ver aquela transformação, sentiu seu coração transbordar. Isso é a Igreja Universal, ele dizia aos novos visitantes. Não é só um lugar onde a gente vem orar. É um hospital espiritual. É onde Deus escreve finais felizes nas histórias que o mundo já tinha dado como perdidas. E assim, o que começou como um milagre na vida de um menino se multiplicou. Famílias inteiras começaram a buscar a igreja depois de ouvirem os testemunhos. Pessoas que antes não tinham esperança agora encontravam razão para crer. Porque quando Deus age, não é só uma vida que muda, é uma corrente de bênçãos que não para mais. Hoje, anos depois, Marcos, Ana e Sofia servem juntos na obra de Deus. Eles sabem que cada batalha que venceram não foi por acaso, mas por um propósito, mostrar ao mundo que, onde há fé, não há limite para o que Deus pode fazer. E que a Igreja Universal é, de fato, o lugar onde os sonhos de Deus se tornam realidade na vida daqueles que creem. Naquela mesma igreja, em uma noite de quarta-feira, enquanto os louvores ecoavam pelas paredes, uma mulher chamada Luciana entrou com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava no colo o filho de 2 anos, Davi, que há meses lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. As dores eram tão fortes que o menino mal conseguia dormir, e os remédios só aliviavam por algumas horas. Os exames se acumulavam, as contas do hospital sufocavam a família, e o desespero já tinha tirado até a vontade de Luciana de lutar. Ela não era da igreja. Na verdade, nunca tinha entrado em uma antes. Mas uma vizinha, que havia sido curada de uma depressão profunda após participar das reuniões, insistiu: vai lá, irmã. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Luciana foi por desespero, sem esperar nada. Mas quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para se apresentarem, ela sentiu algo dentro dela dizer: levanta e vai. Com as pernas trêmulas, subiu ao altar. O pastor orou, impôs as mãos sobre Davi e declarou: em nome de Jesus, esta criança está curada. Luciana sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. Davi, que até então choramingava de dor, de repente se acalmou. Os olhos dele, antes opacos e cansados, brilharam. Ele olhou para a mãe e, pela primeira vez em semanas, sorriu. No dia seguinte, Luciana levou o filho de volta ao hospital para mais um exame. O médico, espantado, não encontrou nenhum sinal da doença. Os níveis que antes estavam alterados haviam se normalizado. Isso não faz sentido, ele murmurava enquanto olhava os resultados. É como se ele nunca tivesse tido nada. Luciana não precisou explicar. Ela já sabia. Deus havia tocado seu filho. A notícia se espalhou rápido. Parentes, amigos e até desconhecidos que ouviram a história começaram a frequentar a igreja. Entre eles estava o próprio marido de Luciana, Rodrigo, um homem cético que sempre ria quando ela falava em milagres. Mas depois de ver a transformação em Davi, ele não teve como negar. Se Deus fez isso pelo meu filho, Ele pode mudar minha vida também, ele confessou ao pastor, com lágrimas nos olhos. Rodrigo era viciado em álcool há mais de 10 anos. Já tinha perdido empregos, quase destruído o casamento e vivia numa batalha constante entre a vontade de parar e a fraqueza da dependência. Mas naquela noite, depois de ouvir a palavra e receber a oração, ele sentiu algo quebrar dentro dele. Uma paz que não vinha de si mesmo, mas de algo maior. Quando chegou em casa, jogou fora todas as garrafas escondidas no armário.
Não foi fácil, houveram noites de luta, momentos de tentação, mas ele se apegou à fé como um náufrago a um salva-vidas. E, pouco a pouco, a vitória chegou. Hoje, Davi é um menino saudável, cheio de energia, que adora correr pelos corredores da igreja enquanto a mãe serve no departamento infantil. Rodrigo, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora é um dos obreiros mais dedicados, sempre pronto a estender a mão para quem precisa de ajuda. E Luciana? Ela que entrou ali sem esperança, agora é uma das vozes que mais testemunha: se Deus mudou meu filho, se Ele mudou meu marido, Ele pode mudar você também. Basta crer. Porque é assim na Igreja Universal, o milagre de um se torna a esperança de muitos. Cada história de vitória é uma semente plantada no coração daqueles que ainda duvidam. E quando a fé encontra a ação de Deus, não há doença que resista, não há vício que não seja quebrado, não há família que não seja restaurada. E a corrente de bênçãos continua. Na mesma igreja, em um culto de quarta-feira à noite, uma mulher chamada Marisa entrou com os olhos inchados de chorar. Ela carregava no colo o filho de 3 anos, Davi, que há meses lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. As crises de dor eram tão fortes que o menino já não conseguia mais andar sem chorar, e os exames só mostravam que seu corpo estava se enfraquecendo a cada dia. Os médicos tinham dado poucas esperanças, e o desespero de Marisa era tão grande que ela mal conseguia dormir. Ela não era da igreja, mas uma vizinha, que já havia visto outras pessoas serem curadas ali, a convenceu a vir. Se não der certo, pelo menos você vai sair de lá com mais força, disse a amiga. Marisa entrou com o coração apertado, mas quando o pastor começou a orar pelas famílias, algo dentro dela se mexeu. Ela nunca tinha visto tanta gente orando com tanta fé, como se Deus estivesse bem ali, ouvindo cada palavra. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, Marisa hesitou. Mas então lembrou do sorriso do filho antes da doença, de como ele adorava brincar no parque. Com lágrimas escorrendo, ela se levantou e foi até o altar, apertando Davi contra o peito. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça do menino e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O corpo deste menino é restaurado, os órgãos funcionam perfeitamente, a dor acaba hoje. Marisa sentiu um calor estranho percorrer seu corpo enquanto orava. De repente, Davi, que sempre chorava quando alguém o tocava por causa da dor, ficou quieto. Então, para o espanto de todos, ele se mexeu nos braços da mãe e disse, com uma voz firme que ela não ouvia há meses: Mãe, eu quero descer. Marisa quase deixou o menino cair de tão surpresa. Ela o colocou no chão devagar, com medo de que ele chorasse de dor, mas Davi simplesmente ficou de pé, olhou para ela e sorriu. Depois, como se nada tivesse acontecido, começou a andar sozinho pela frente do altar. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Marisa caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto as pessoas ao redor louvavam e agradeciam. O menino, que minutos antes mal conseguia se mover, agora corria entre os bancos, brincando como qualquer criança saudável. Os obreiros, emocionados, chamaram Marisa para dar seu testemunho no microfone. Com a voz trêmula, ela contou como havia chegado ali sem esperança, mas saía com um milagre nas mãos. Eu não sabia se Deus existia de verdade, ela disse, segurando Davi no colo, que agora ria sem parar. Mas hoje, eu vi o poder dele com meus próprios olhos. Se ele fez isso pelo meu filho, ele pode fazer por qualquer um aqui. E assim, mais uma história de fé se juntou às tantas outras naquele lugar. Aquela noite, várias pessoas que estavam ali apenas por curiosidade se aproximaram do altar, tocadas pelo que haviam visto. Um homem que lutava contra a depressão, uma mulher com dores crônicas nas costas, um jovem viciado em drogas, todos eles, de alguma forma, sentiram que se Deus havia curado Davi, ele também poderia transformar suas vidas. Porque é assim que a obra de Deus se multiplica, um milagre acende a fé de outro, e outro, e outro. E o que começou como um choro de desespero se transforma em um coro de gratidão, provando que, onde a fé verdadeira e um coração disposto a crer, Deus age. Sempre age. Naquela mesma noite, enquanto o coro entoava louvores de vitória, uma mulher chamada Maria, que havia chegado à igreja arrastando os pés de tanto cansaço, sentiu algo diferente dentro de si. Ela sofria há anos com uma doença nos rins que os médicos já haviam desistido de tratar. As diálises eram frequentes, e a esperança, quase nenhuma. Mas ao ouvir o testemunho de Davi, algo dentro dela se mexeu.
Se Deus curou aquele menino, por que não eu? Pensou, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Com as mãos trêmulas, ela se levantou e foi até o altar, onde o pastor orou por ela com uma fé que contagiava a todos. Não houve gritos nem espetáculo, apenas uma paz profunda que encheu o lugar. Quando Maria abriu os olhos, sentiu uma força nova percorrer seu corpo. No dia seguinte, os exames surpreenderam até os médicos, seus rins estavam funcionando normalmente, como se nunca tivessem estado doentes. Isso não tem explicação científica, disse o médico, mas Maria sabia muito bem quem tinha operado aquele milagre. Enquanto isso, no fundo da igreja, um jovem chamado Lucas, que havia chegado ali por insistência da mãe, não conseguia tirar os olhos da cena. Ele era viciado em drogas há anos e já havia perdido a conta de quantas vezes tentou parar e falhou. Mas naquela noite, enquanto via pessoas sendo libertas e curadas, sentiu um peso sendo tirado de suas costas. Quando o pastor chamou os que queriam uma mudança de vida, Lucas não hesitou. Foi até a frente, ajoelhou-se e chorou como nunca. Eu não aguento mais, Deus. Me ajuda, clamou. E Deus ouviu. Naquela hora, foi como se uma corrente se quebrasse. A vontade de usar drogas simplesmente desapareceu, substituída por uma paz que ele não conhecia. Nos dias seguintes, Lucas começou a frequentar os cultos, e sua vida mudou completamente. Arrumou um emprego, reconquistou a confiança da família e hoje ajuda outros jovens a saírem das drogas, contando como Deus o libertou. A igreja ficou pequena para tanta bênção. Cada testemunho atraía mais pessoas, e cada vida transformada se tornava uma prova viva de que Deus não havia mudado. Ele ainda cura, ainda liberta, ainda restaura. E tudo começou com um menino chamado Davi, que, contra todas as expectativas, voltou a andar. Porque é assim que Deus trabalha, ele usa o impossível para mostrar o seu poder. E quando um coração se abre para crer, ele age. Sempre age. O milagre completo e a lição que ficou. Davi, o menino que os médicos disseram que nunca mais andaria, deu os primeiros passos tremidos no meio da igreja, apoiado nas mãos do pai. A princípios, eram passos curtos, incertos, como se suas pernas esquecessem como sustentar o corpo. Mas a cada dia, a força voltava. Em semanas, ele corria pelo pátio da igreja, rindo, enquanto a mãe chorava de joelhos, agradecida. Os exames não tinham explicação. A lesão na medula, antes irreversível, havia desaparecido. Os médicos balançavam a cabeça, chamando de remissão espontânea, mas todos ali sabiam a verdade: Deus havia tocado aquele menino. Anos depois, Davi se tornou médico. Não por acaso, especializou-se em reabilitação de pacientes com lesões graves. Se Deus me deu uma segunda chance, quero ser a mão que estende esperança a quem desistiu, dizia. E foi assim que, certo dia, Lucas, o jovem libertado das drogas, cruzou seu caminho como paciente de um amigo de Davi. Ao ouvir a história de ambos, o amigo sorriu: Deus não só cura corpos. Ele reconecta almas. Hoje, a igreja onde tudo começou é um farol. Não por suas paredes, mas pelas vidas que saem dali diferentes. Davi e Lucas, agora amigos, lideram um projeto que une medicina e fé, provando que a ciência e o milagre podem andar de mãos dadas. A gente não precisa escolher entre crer em Deus ou na medicina, diz Davi. Às vezes, a medicina é a ferramenta que ele usa. Outras, ele age além dela. O segredo é não limitar Deus ao que entendemos. A reflexão que fica. Há coisas que só se veem quando paramos de exigir explicações. Davi não precisou entender como suas pernas sararam, bastou aceitar que, no deserto da dor, Deus planta oásis. Lucas não precisou decifrar porque a vontade pelas drogas sumiu, bastou agarrar a paz que veio no lugar. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de dar um passo mesmo quando o chão parece incerto. A lição. Deus não muda as circunstâncias para depois agir, ele age dentro delas. Não espera que estejamos perfeitos para nos usar, ele nos aperfeiçoa no processo. Davi era um menino sem esperança. Lucas, um acaso perdido. Mas Deus não trabalha com rótulos, trabalha com corações dispostos. Se hoje você sente que sua história está quebrada, lembre-se, as correntes mais fortes se rompem quando menos esperamos. E às vezes, o milagre não é só andar novamente, é aprender a voar.